Canção nova, sorrindo pra vida. Bom dia, 8 horas 5 minutinhos. Bom dia para você, ouvinte da Rede Canção Nova de Rádio, que escolheu a Rádio Canção Nova como companheira nessa manhã. Começamos aqui o nosso Sorrindo pra Vida, programa das manhãs da Canção Nova. Bom demais chegar até você nesse dia 18 de abril e quinta-feira é dia de adoração. Nós já começamos com essa jaculatória que sempre aprendemos aqui na Canção Nova, não é? Graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, durante todo o dia, nós vamos ter uma programação muito especial, tá? Então, é dia de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia. Ache um momentinho, você que mora perto de uma capela. Se você não mora e pode vir aqui, é daqui da região, do sul de Minas, do estado do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, é o nosso convidado especial para o dia da quinta-feira de adoração, com palestras, oração, preparado com muito carinho para você, tá bom? Chácara de Santa Cruz está preparadinha esperando por você. Vou dando bom dia também para quem está pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Muitos escolheram também a nossa plataforma CN Plus. Você já sabia disso? Você que está acompanhando há poucos dias, seja muito bem-vindo à nossa programação. A Canção Nova tem uma plataforma de streaming onde você pode escolher o horário de acompanhar a nossa programação. CN Plus. Dá para você baixar no seu celular e quem tem Smart TV também dá para baixar. Já deixa salvo aí. Você pode assistir nossos documentários, nossas palestras, ouvir os livros, né? E aí faça a sua experiência. É gratuito. É presente do sócio da Canção Nova para todos nós, né? Que fazemos parte dessa família linda. Vamos lá? 8h07, vou dando bom dia para a nossa equipe atrás das câmeras. Luciana aqui na câmera 2, representando essa grande equipe da Fundação João Paulo II, os missionários da comunidade Canção Nova. A gente vai junto até as 9h30 da manhã, tá? Com horários alternativos na TV Canção Nova, sempre à noite a gente reprisa o nosso Sorrindo pra Vida. Deus abençoe você, Márcio Mendes. Bom dia. Oi, bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Bom dia para todos nós. Para aqueles que nos acompanham na reprise, boa noite. Boa noite. Né? Que Deus abençoe você. Hoje o tempo está parecendo mais noite do que dia aí pela TV, não é? Porque aqui em Cachoeira Paulista está uma chuvinha bem gostosa, muito bem-vinda, não é? Porque com essa chuvinha a terra se torna fecunda, se torna fértil, não é? A poeira abaixa, o tempo refresca. Até para respirar é melhor, né? É muito bom, graças a Deus. Então, louvado seja nosso Senhor por isso. Tive que voltar em casa, Márcio, para pegar buscar uma blusinha que estava fria. Na missa estava suando, aí depois começou a esfriar. Nós estamos no pé da serra, né, Márcio? Pois é, uma delícia aqui. E para você que nos acompanha agora, quer pela rádio, quer pela televisão, pela internet, o nosso abraço carinhoso, mas muito mais até, não é, do que um bom dia, do que um simples abraço. Tudo isso vai acompanhado do mais importante. Nós desejamos para você um dia de paz. Amém. Nós desejamos para você a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que carrega consigo todo o bem. Quando Nossa Senhora encontrou sua prima Isabel, a saudação que ela trouxe para ela foi Shalom, não é? A paz de Deus esteja com você. Mas para os judeus, Shalom não é só paz. É tudo de bom que se pode desejar da parte de Deus para uma pessoa. É o próprio Deus visitando a pessoa. Que bom. É isso que nós te desejamos agora. Que Deus visite você nesse dia, que toda a graça do Senhor esteja com você, que a força que te falta lhe seja concedida, que as suas forças enfraquecidas sejam renovadas, que a força que você tem seja multiplicada, alegria para o seu coração, a certeza de que esse dia será bom, não porque não tenha desafios e dificuldades, mas será bom porque nós temos Deus conosco. O Senhor está no meio de nós. Você crê nisso? Opa. Então, olha, nada de desanimar,
levantar a cabeça, respirar fundo e vamos enfrentar esse dia acompanhados com a melhor de todas as companhias, que é a presença de Deus. E já coloco aqui para você também a palavra de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos do 1 ao 19. Se você pode, recomendo a você pegar a sua Bíblia, não é? Se você não tem uma Bíblia, essa se torna a nossa maior recomendação nesse dia. Tenha uma. Vai fazer bem. Se dê esse presente, não é? Vai ser um dos maiores presentes que você terá se dado, não é? E assim que ela chegar, você passa a acompanhar aqui conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 19. Ai, shalom de Deus, então, para nós. Gostei demais dessa recordação do Márcio. E esse amor pela palavra de Deus que a gente vai aprendendo, né, gente? Você vai... Olha, a minha vida foi transformada, a nossa aqui da bancada, dos meus irmãos, eu os conheço. Foi transformada pela palavra de Deus. Não tenha dúvida que a melhor escolha que você vai fazer é te dar de presente uma Bíblia, tá? E não fique com receio de anotar, fazer suas anotações. Uma Bíblia para o seu estudo. Mas quando ele falou Atos dos Apóstolos, meu coração já vibrou, porque eu sou apaixonada pelas cartas de São Paulo, né? E nós, missionários, nos reconhecemos ali em Paulo, né? Então, os desafios que ele enfrentou, um que era perseguidor de Jesus, né? E passou, depois da experiência com Deus, a um evangelizador. Todos nós somos convidados a ser como Paulo. A Val vai te receber pelas redes sociais aqui, ela já chegou e tem 2 formas de você participar aqui. Pelo e-mail e pelo Instagram. Acho que até pela cartinha. Tem mais de 2 formas. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Dia. Tudo bem? Tudo Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia para você que reza com a gente. Nesta quinta-feira, muita paz de Deus à sua vida, que a presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida e o seu coração. Estou te esperando realmente, então, por favor, não me deixe e nem tampouco a bancada sozinhos. Onde é que você está? Já está aí ativo? Porque tem gente que fica esperando o nosso bom dia, fica esperando a hora do café, fica já a postos para rezar conosco. Eu te aguardo no nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Sorrindo pra vida. Vamos lá, Márcio. Olha o cafezinho. O cafezinho chegando. Chegou. Comigo. Obrigada. Sorrindo pra vida. @cançãonova.com. Já te espero no e-mail, principalmente aquelas realidades que você considera fora o íntimo. Você não quer que seja revelado. Então, fica só entre nós. Peço a você essa gentileza de registrar ali que você não quer ser identificado. Mas você pode participar também lá no nosso Instagram, @sorrindopravidacn. Cadê você? Porque no Instagram nós somos milhares, mas esse povo ainda não se reuniu todo ele ali no nosso Instagram. Então, estou aguardando você. Quem ainda não é seguidor, já comece a nos seguir. @sorrindopravidacn. Eu acho tão bacana, a frase do dia é uma das coisas mais replicadas no nosso Instagram. As pessoas vão compartilhando, porque de fato são da família e percebem que aquela mensagem é de Deus para nós, Márcio. De Deus, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra transformadora. E eu aproveito aqui o que você disse. Esse povo que não teve a oportunidade de se reunir todo ali no Instagram. Então, o Instagram é uma possibilidade de toda a família Canção Nova se encontrar, né? Exatamente. Mas esse povo pode todo se reunir aqui também, viu, Val? Ah, é? Como? Tem um acampamento Sorrindo pra Vida. Esse ano vai ter, mas vai ter acampamento Sorrindo pra Vida. Então, você se prepare. Se organize. Na hora que nós estivermos a 100 dias do acampamento Sorrindo pra Vida, nós vamos começar a nossa contagem regressiva, tá certo? Mas a gente já avisa para você de antemão que haverá. Os que vieram no ano passado já estão sabendo, já estão prontos, já estão convidados, estão se organizando, mas sempre tem gente nova chegando na família. Então eu digo para você que não teve oportunidade de vir no ano passado e que está sabendo agora que tem um acampamento de oração, um final de semana
em que nós nos encontramos juntos na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para orarmos, para intercedermos uns pelos outros, para adorar o Senhor, para louvar esse Deus maravilhoso e nos abrir a tantas graças que Ele quer derramar na sua vida. Já já a Paula vai falar para nós a data. A data é o segundo final de semana de setembro, Márcio. Exatamente. Aí é 6, Tá, 7, 8. afinadinha. Estou afinadíssima, entusiasmadíssima, muito com o coração feliz, porque estou preparando junto com a nossa equipe, começando, né, os preparativos, mas o coração já fica, né, emocionado, porque a gente já sabe que Deus tem reservado para nós grandes coisas. Já temos a presença confirmada do Frei Josué. Olha que bom. Já confirmou para a gente. Vai ser demais, de Brasília. Flavinho também já disse. E os outros, como o Márcio falou, do ano passado, né? Que esteve com a gente. Eliana Ribeiro. Primeira semana, 6, 7, 8 de setembro. 6, 7 e 8 de setembro. Sem Já é a pegadinha. primeira. É a primeira. É porque, então... Sem pegadinhas, por favor. Mas não é segunda, gente. É a primeira semana. Até a contagem regressiva eu já tô craque. Primeira semana, agenda aí, já coloca na tua agenda, já se organiza e já reserva a pousada, Val, senão fica sem. Ah, é verdade. Ano passado nós explicamos e muitos aderiram, porque aí ficaram na região, né, nas pousadas aqui da cidade, em torno de Cachoeira Paulista. Muitos fizeram a experiência do camping. Inclusive, deixa eu dar esse spoiler, porque é tanta notícia, né, a gente não consegue atualizar tudo. Lá nós contamos o testemunho, no acampamento Sorrindo para a Vida, testemunho que foi mencionado aqui. Eu chamo sempre do casal do pendrive. Quem já é da família já sabe, não vou recontá-lo aqui, mas só para vocês entenderem. A primeira vez que eles vieram, Márcio, foi justamente também para ficar no camping. Olha. E aí, vira e mexe, eles estão aqui, porque agora eu já os conheço, não é? Então, vira e mexe, eles estão aqui nos acampamentos recentemente, não tem nem 15 dias, estavam aqui conosco. E aí eles falaram, Val, olha, quando a gente não acha pousada, a gente fica no camping. Já aprenderam a acampar. E aí teve um dia que eles fizeram uma foto pra mim. Eles acompanhando o Sorrindo pra Vida. Aí o celular de um era na sintonia e o outro fazendo a selfie. Eles aqui acompanhando a canção nova. Isso é família, viu? Então entre pra nossa família. Já se organize 6, 7, 8 de... Setembro, acampamento Sorrindo Então pra vamos Vida. lá, ó, para animar você, quem tem carro, é moleza fazer o acampamento aqui, acampar mesmo dentro da Canção Nova. mesmo. Porque nós temos uma área verde preparada para isso, não é? E temos segurança. Organização, Primeiro, né, aqui dentro da família. Canção Nova já é seguro, não é? Mas além disso, nós temos ali sempre presenças de pessoas para poder ajudar nessa organização, assegurar ali o conforto também daqueles que estão acampados. Tem chuveiro quente. Graças a Deus. Tem banheiro para você. Aqui dentro da Canção Nova tem lanchonete. Tem pra refeitório. Tem refeitório. Tem restaurante. Não é? Então, você tem todas as possibilidades de participar do acampamento Sorrindo para a Vida e qualquer um outro acampando aqui dentro da Canção Nova. Não é? Olha aí que coisa boa. Então já coloca isso aí como uma possibilidade para você. E se não tiver barraca, arruma emprestado. Sempre tem alguém que tem. Que tem, vai dar certo. A gente tem bastante tempo para se organizar e vir participar conosco. Enquanto é isso, eu só repito, estou te esperando aqui, e-mail sorrindopravida@cançãonova.com, Instagram, @sorrindopravidacn. Já deu feedback se você já está se organizando para acampamento, mas acima de tudo, testemunhe a graça de Deus na sua vida e deixe seu pedido de oração, porque nosso Senhor está agindo em nosso meio. Que coisa boa. Vou aproveitando aqui, falar em barraca, experiência de acampar, é com ele, é o Peter. Bom dia, Peter. Wilber! O pessoal grita aqui, né? É a lenda urbana que rola aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Como é que Não, vocês explica estão? melhor. Vou explicar melhor essa lenda urbana. Dizem a lenda que alguém estava aqui perdido na chácara. Eu me lembro então, desse acampamento. E aí a mãe começou a procurar o filho, né? Ou o amigo que estava procurando, e todo mundo começou a gritar o Wilber aqui na chácara. Isso se virou replicou. folclore aqui dentro. Quando os jovens Já vêm tem dezenas de anos. Sim. Não, faz muito, né? E a gente morava nos predinhos ali, no Sim. meu caso, né? Que agora eu não moro mais nos predinhos. Eu também não. A gente escutava o Wilber o dia inteiro. É uma delícia. É uma aventura, chove. é uma aventura. E veio pra cá, o Padre Jonas, eu me lembro que quando a gente começou os acampamentos, ele falou assim pra banda Canção Nova,
vamos animar os jovens. Comece vocês, a gente arrumou as barracas. E agora, como o Márcio falou, está arrumado o camping, né? Mas na época não estava arrumado. E deu uma chuva, gente. Nosso barraco foi parar lá embaixo no centro de evangelização, que não existia centro de evangelização. Tem muitas histórias assim, né? Muita história linda. Agora está tudo arrumadinho, tem chuveiro quentinho, porque a gente já teve chuveiro gelado. Já. Quem é dessa época conta aqui para a Val nas redes sociais. Mas agora, graças a Deus, a cada dia melhorando a infraestrutura da Canção Nova para te receber com muito carinho. E o PHN em julho também, né? O PHN super cheio. Aliás, além dessa estrutura do camping para as barracas, lá no final do centro de evangelização, ali perto dos estacionamentos, tem até um suporte de conector para quem vem de motorhome. É muito legal, a galera vem para o motorhome ali, aí tem porque precisa, né, conectar a parte de energia, a água, né, para poder abastecer ali o motorhome. Então tem toda essa estrutura aqui preparada. De 11 a 14 de julho também tem o PHN. Claro, muita gente já acabaram as pousadas aqui, né? Tem algumas poucas instalações para poder receber, tem as cidades vizinhas aqui, mas de fato o camping aqui da Canção Nova é uma belíssima opção para quem quer vir participar aqui na Canção Nova. E aqui a Canção Nova, eu costumo falar sempre, Paula, que é uma gigante casa de retiro, uma casa de retiro, só que assim, gigantesca, né? Mas aqui tem todo o suporte para você vir e fazer de fato. Inclusive, é o seguinte, o pessoal pergunta, tem taxa para entrar na Canção Nova? Não tem taxa. O que nós fazemos é uma taxa simbólica no camping para a organização, mas é simbólica mesmo, tá, gente? E para você entrar em qualquer momento aqui, você não vai pagar para estacionar. E somos nós, os sócios da Canção Nova, a família Canção Nova, que também patrocinamos todos os eventos, viu? Então, Deus abençoe a você que acredita nessa obra de Deus. Maestro Sapo, bom dia. Maravilha, bom dia. Por falar em evento, a nossa Casa de Missão em Lorena vai estar em festa. Esse final de semana, 46 anos da missão, começa no sábado à noite com adoração. É uma das primeiras mesmo, né? A primeira. Domingo o dia todo, a presença, além da comunidade Canção Nova de Lorena, o Padre Fabiano, o Padre Luizinho, nós todos lá, Luzia Santiago, Verinha, Padre Wagner Ferreira, Antonieta. Então, domingo, começa no sábado à noite com adoração. E domingo o dia todo. Então, você é convidado. E é fácil achar a Canção Nova em Lorena. Pertinho da estação, não tem como errar. Boa. É a casa do Maestro Sapo. Justamente. Com carinho. Lá, né? Você serve lá, você mora em Lorena. Inclusive, então, eu me uno ao abraço do Maestro Sapo para abraçar toda essa casa, que a gente tem um carinho tão grande. Domingo nada. Domingo 46 anos é a primeira casa da Canção Nova, né? Padre Jonas Salesiano começou em Lorena, na rua Dom Bosco, né? Então, abraço todos os sócios dessa época, que há 46 anos, né, tem muitas famílias de Lorena que ajudaram a Canção Nova nos Dom Bosco 75 e eu morava na rua Dom Bosco 69, em frente. Nossa, Sapo, demorou para conhecer. Não, eu nunca vi Padre João, nunca vi ninguém, eu morava em frente. É porque você vivia... Era outro mundo. Era outro momento da tua vida, você era, graças a Deus... Eu estava do lado errado. E Deus trouxe para o lado de céu, oba, beleza. Olha, antes de mandar ali para a Val, para ela receber você e dar os testemunhos, eu queria fazer um convite para você que está me acompanhando agora pelo Sorrindo para a Vida. Em setembro, no finalzinho de setembro, não é no início, a gente falou do Sorrindo para a Vida no início. Sim. No finalzinho de setembro, eu estarei indo para Medjugorje com o meu esposo Felipe e com o Padre Alan, pela Obra de Maria. É a minha primeira vez em Medjugorje, mas nunca fui, né? Então, eu estou convidando você para entrar no Instagram da Obra de Maria Peregrinações. Verifica lá o roteiro, tá certo? Nós vamos sair no dia 19 de setembro, vamos até o dia 30 de setembro, com um roteiro que nós vamos passar em Assis e também Medjugorje, tá? Onde Nossa Senhora de Medjugorje, com as revelações, né? As aparições em Medjugorje diárias. Nós vamos fazer essa experiência. Então, eu estou esperando que você ligue ali na Obra de Maria. O telefone da Obra de Maria é o 12 3186
2055. E a experiência que você vai fazer é que nós, da comunidade Canção Nova, somos os guias espirituais. Vamos rezar com vocês. Se você segue o Márcio, você já viu o Márcio nessas peregrinações, acompanhando, nós vamos fazendo orações, nós ajudamos vocês nas malas, né? Damos a pessoa muito trabalho, a né, viver Márcio? a espiritualidade do lugar. É um encontro com Deus. Porque cada lugar desse que nós visitamos é diferente, gente. A gente ouvir falar e a gente estar lá. Antes de ontem eu contava aqui da minha experiência de ter morado em Fátima. Gente, você não se acostuma com aquele lugar, porque ele é santo, sabe? E todos os dias uma experiência com Deus que você faz. Quanta gente eu vi ali, até sem nenhuma pregação, visitar aquele santuário e voltar para sua casa transformado. Porque Fátima e Lourdes se completam. Em Lourdes é a cura física. Muitos milagres aconteceram em Lourdes. Eu me lembro de uma vez que eu fui recebido pelo responsável de comunicação de Lourdes, um francês, e ele trazia na mão a lista com 68 milagres. Milagres, não estamos falando de cura, milagres comprovados cientificamente que aconteceram ali por meio da intercessão de Nossa Senhora. Então, a ciência não tinha como explicar o acontecido. Muitos desses milagres envolvendo curas físicas, muitos. Porque em Lourdes, essa é uma graça que Deus continua derramando. Em Fátima, a cura é espiritual, a reconciliação, a conversão, sabe? Você vê coisas maravilhosas acontecendo. Então, se você tem essa vontade, e até ficava receoso, porque eu sei que muita gente tem esse receio, eu tinha também. Como é que eu vou? Eu não me sinto seguro de ir para fora do Brasil, de ir para o exterior, eu nunca fui, vou com pessoas que eu não conheço. Primeiro, você já não vai com pessoas que você não conhece, porque todo dia a gente se encontra aqui no Você vai com a gente. Vida, e pode ficar tranquilo que não vai rolar aquilo que alguns dizem, mas só a gente que te vê, você não vê a gente. A hora que a gente se encontra, a gente já se acerta, tá certo? Vamos no ônibus juntos, né? Vivemos a peregrinação o tempo inteiro juntos, não é? É realmente uma convivência em família. Extraordinário. E vivemos experiências muito fortes de oração. Então aproveito e convido você também para o Congresso Mariano, que a Obra de Maria vai estar realizando nos dias 19 e 20 em Portugal. E antes tem o Congresso de Cura em Lourdes. Então você fala assim, Márcio, eu gostaria de ir nos dois santuários. Então, essa peregrinação que está sendo mostrada agora para você na televisão, não é? Ela é o encontro de cura e libertação em Lourdes. E depois continua com o encontro Congresso Mariano em Portugal. E aproveito para convidar os nossos irmãos portugueses. Atenção! Não é? Porque eu sei que muitos portugueses gostariam de participar desses dias de oração. Então, marque aí na sua agenda, você que é de Portugal, dias 19 e 20 em Fátima. Faça a sua inscrição, porque o Paulo VI, a Sala Paulo VI, você sabe que ela é limitada, número limitado. Verdade. Mas há vagas para que os nossos irmãos portugueses possam vivenciar esse dia de oração conosco. Será um dia também de cura interior e libertação espiritual. E vai estar nesse Congresso Mariano também o nosso querido Frei Josué. Eu vi ali na foto uma galera linda. Dá uma ligadinha para a Obra de Maria, 12-3186-2055, e é o que o Márcio falou. Você pode ficar tranquilo. A logística e a organização é da Obra de Maria. E eles realizam isso há mais de 30 anos, gente. É muita experiência. Os guias são missionários também. Então, uma experiência maravilhosa de oração. Você descobre os roteiros, as facilidades e a possibilidade de você ir, né? Tem gente que juntou 2, 3 anos e realizou um sonho. Talvez seja um sonho seu, é só ligar para você também tirar essas... Olha, Paula, o tema de oração desse Congresso Mariano será: jamais será desamparado aquele que recorre a vós. Jamais será desamparado aquele que recorre a vós. Você não gostaria de pegar todas as suas causas, as intenções da sua família
e levar aos pés de Deus, no altar do mundo, pelas mãos, pela intercessão de Nossa Senhora. Essa é a grande oportunidade. E no sábado nós faremos a consagração a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Vamos assinar a nossa cartinha de consagração e vamos levá-la ao local da aparição em procissão e entregar aos pés de Maria. Então estou convidando você para fazermos isso juntos, tá certo? 19 e 20 de outubro, mas aí você já faz Fátima e Lourdes, a mesma peregrinação. 0 código da operadora 12 3186 2055, esse é o telefone da comunidade Obra de Maria, e ali você vai ter todas as informações. É só você perguntar da peregrinação do Congresso Mariano. Pronto. Esse é em qual mês? Esse é em outubro. Outubro. 19 e 20 de outubro. Isso. E Medjugorje, que eu te falei, é em setembro, tá bom? Se organize, verifique as suas possibilidades, tá certo? Val, quem está participando com a gente? Um abraço para você que está aqui juntinho conosco. Já abraço a Deolina Saldanha. Ela diz: bom dia, bancada abençoada. Segue o meu Pix e em breve meu testemunho. Já estou esperando o testemunho, hein? E ela deixou o pedido de oração, pediu para a gente mandar um abraço para o pessoal de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Um abraço para todos aí de Minas Gerais acompanhando, de Teófilo Otoni. A Bruna de Jesus e o esposo dela, o Reinaldo, também mandam um abraço para nós, deixaram a doação. Várias pessoas deixando a doação através do Pix. Então eu recordo a você, pix.doação@cançãonova.com. Este é o nosso endereço do Pix para você ajudar a Canção Nova no dia de hoje a viver a missão de evangelizar. E aqui eu trago a graça de Deus que é transbordante na nossa vida. Nosso Senhor que segue agindo, e ela fez direitinho, pediu já de cara: Val, por favor, não divulgar meu nome, então vai ficar só entre nós. Ela diz assim: e Márcio, peço a você a gentileza de mostrar, enquanto eu falo, o livro 40 Dias na Presença do Senhor. Está aqui do ladinho já, mas o Márcio já vai colocar em evidência, porque a graça que ela alcançou da parte de nosso Senhor Jesus Cristo diz respeito à experiência com esse material de evangelização. Bom dia, bancada querida. Meu testemunho é sobre o livro 40 Dias na Presença do Senhor. Eu era uma pessoa que tinha muitos pensamentos de tribulações. E não eram poucos, não. Infelizmente, não tenho um bom relacionamento com alguns familiares. E cada vez que eu ouvia uma conversa dessas, era um verdadeiro tormento. Eu acordava maquinando coisas que eles haviam falado e que me faziam muito mal. Acordava e dormia com esses pensamentos. Só quem vive isso sabe o que esse tormento é. Ter muitos pensamentos ruins. Em toda a quaresma eu buscava um propósito, um jejum ao longo dos 40 dias. Mas desta vez eu fiz o propósito de não pensar. Até parece estranho, mas eu comecei, e toda vez que eu comecei, e ela diz assim, a partir do livro 40 Dias na Presença do Senhor, li já nas primeiras páginas, nas iniciais, e pensei que esse seria o jejum que Deus queria para mim, não pensar. E comecei, a cada pensamento que vinha, eu me apegava a Nossa Senhora e a São José, conforme orientado no livro. E se passaram os 40 dias, e esses dias, agora, depois da quaresma, que eu me dei conta que eu não estava mais com aqueles pensamentos. Eu fiquei tão feliz vendo que eu superei, vendo que minha vida mudou. Olha só, minha casa mudou, meu casamento mudou. Ela abriu até um parênteses, Márcio, e disse assim, não é possível relatar aqui, em palavras, o alívio de deixar de ter esses pensamentos de tribulações. Mas quem tem, sabe como é. Então eu deixo aqui o meu testemunho e, possível também, quero dizer a vocês, deixar todos esses pensamentos com a ajuda divina. Também quero relatar que continuo ouvindo agora conversas desagradáveis, muitas vezes,
mas eu estou com Deus. E isso não me atormenta mais. Louvado seja Deus. Muito obrigada, ela diz, meu querido Deus. Muito obrigada, a querida Canção Nova. Ô bancada, como é que ela assinou, minha gente? É por isso que eu ajudo a a Canção Nova. Eu louvo a Deus por ouvir isso, porque uma das grandes libertações que eu recebi logo no começo da minha caminhada, aos meus 14 anos de idade, foi a libertação desta opressão em pensamentos. Eu era muito oprimido nos pensamentos. Só sabe o sofrimento que isso traz, aquela pessoa que vai remoendo aquilo o tempo inteiro, como que uma voz, parece a sua, mas às vezes você sente que nem é a sua. O tempo inteiro colocando você para baixo, abrindo para você janelas para um mundo infernal, negativo. Todo tipo de sentimento ruim sendo revirado dentro de você por causa desses pensamentos opressores. E a minha libertação veio por Deus, através da oração. Meu grupo de oração era muito simples, mas ele sabia ensinar a rezar, sabia ensinar como lidar com estas coisas. E aquilo que a gente aprende é um pecado a gente não ensinar. Então eu tive a alegria, a oportunidade de colocar aí nesse livro o caminho para esta libertação, que foi um bem para mim e, como você pôde ouvir, continua sendo um bem para quem a coloca em prática. Então, louvado seja Deus por isso. É o livro 40 Dias na Presença do Senhor, para aqueles que querem aprofundar a sua experiência de Deus, a sua amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode entrar em contato com o nosso site através do endereço loja.cançãonova.com, ou, se precisar, a nossa equipe está à sua disposição para ajudar. 0 código da operadora 12 3186 2600. Certinho, Márcia. Olha, aproveita lá na loja, o pessoal pode perguntar, né? Ó, que camisa é essa, Paula? Olha aqui, das mães, né? Inclusive tem a linha das mães lá na loja, para você já presentear suas mães, e aí você já reserva o presente para ela. Mãe merece uma lembrancinha, né? Como diria minha avó. Então, 12-3186-2600. Vou deixar na tela também, até o Peter vai meditar, vai preparar o nosso coração para a meditação da palavra. Vou deixar os 2 telefones que eu tenho deixado aqui no Sorrindo para a Vida, para você que tem o interesse de morar pertinho da Canção Nova. A Canção Nova tem alguns kitnets numa parceria com um condomínio aqui do lado, e essa venda desses apartamentos, né, tem ajudado no projeto da Ime Almas, na manutenção da Canção Nova. Esses são os 2 únicos telefones que você pode ligar, tá certo? A frase de hoje é do Papa João 23. A justiça se defende com a razão e não com as armas. Não se perde nada com a paz e pode perder-se tudo com a guerra. Nós sabemos que nosso mundo, em tantos lugares, né, vivendo essa infelicidade da guerra. Eu repito essa frase para você que gosta de tirar foto, nos marcar. Vamos defender essa paz. A justiça se defende com a razão e não com as armas. Não se perde nada com a paz e pode perder-se tudo com a guerra. Papa João 23. Quantas guerras, talvez até dentro de casa, né? Marido contra mulher, mulher contra o marido. Então que nós possamos pedir a paz em todos os sentidos, em todos os lugares, e que cessem a guerra em todos os sentidos, em todos os lugares. Hoje eu completo 9 anos de casado. Posso dizer que é uma maravilha, é uma bênção estar numa casa em paz. Porque casa, quando a gente tem um lar em paz, um matrimônio harmonioso, a nossa casa se transforma num refúgio. Ali a gente se restabelece, a gente se refaz, e aí a gente volta para as lutas do dia a dia, que não são fáceis. A nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo. E é uma construção, não nasce assim de um dia para o outro. Então quero mandar um grande beijo para o meu amor, a Sheila. É maravilhoso. Se fosse para escolher de novo, eu escolheria exatamente a esposa que eu me casei. Sou muito feliz sendo casado. Te amo, meu bem. Vamos cantar? Vamos cantar junto, então, pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos corações. Vem, Espírito Santo, renovar os nossos corações,
para que o nosso coração, nosso interior seja um terreno fecundo para a semente da palavra e que essa semente gere frutos 100 por 1. Vamos cantar? Minha alma tem sede de Deus. Canta junto. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Canta de novo. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra então, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Vento impetuoso, mais uma vez. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Vem, Espírito de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 19, assim diz a palavra de Deus. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. E olha, preste atenção você aqui na palavra caminho com um C maiúsculo, porque era assim que os cristãos eram chamados. Até então não se chamava cristãos, se chamava o povo do caminho, porque Jesus é o caminho, o único caminho para Deus. Então, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias.
o Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhe as mãos, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que haviam em Damasco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós lidamos muito mal com os sofrimentos que nos acontecem. Mas os sofrimentos nas mãos de Deus são instrumentos de libertação e transformação para a nossa vida. Tanto que você vê aqui a palavra que Deus dá a Ananias. Porque Deus é amigo dos seus filhos. Você viu a conversa de Ananias com Jesus? É a conversa entre dois amigos. Jesus aparece, Ananias, que está em oração, fala com ele em oração, dizendo: levanta, vai lá na rua direita, você vai encontrar um homem chamado Saulo, que está rezando, e que na sua oração está vendo um homem chamado Ananias, você, entrando para impor as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista, porque ele está cego. E Ananias diz: meu Senhor, esse homem persegue os que te amam, persegue os que invocam o teu nome. E aqui ele pode fazer muito mal aos que te servem. É tipo assim: não me manda lá não, por favor, porque vai sobrar para mim. E Jesus diz para ele: olha, vai, porque este homem é um instrumento que escolhi. E eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E não é outra palavra não, é sofrer pelo meu nome. Porque por vezes Deus nos coloca em contato com aquelas pessoas que sofrem as consequências dos males que nós causamos. Expurgar o mal lidando com as consequências do mal que cometeu. Então há alguns lugares onde os juízes eles fazem o seguinte: a pessoa brigou e vamos dizer, ela fez alguma coisa e queimou a outra pessoa. Queimou com gasolina, com fogo. Então, além de toda a consequência penal que isso vai trazer para a pessoa, o juiz aplica como uma medida terapêutica, que aquele condenado vá cuidar de pessoas que são vítimas de queimaduras, para que ele possa entender a gravidade do que ele fez, o tamanho do mal que ele causou, sabe? Então, se a pessoa rouba,
se a pessoa é ladrão e se roubou uma instituição que cuida de pessoas pobrezinhas, o que o juiz faz? Coloca esse homem como parte da pena dele para prestar serviço voluntário, ajudando aquelas mesmas pessoas que ele prejudicou, para ele ter ideia, ter dimensão das oportunidades que ele tirou daquelas pessoas que já são tão desprovidas. E Jesus faz a mesma coisa com Paulo, porque Paulo passa de perseguidor a perseguido e a sofrer o mesmo mal que ele causou às outras pessoas. E talvez você diga assim, mas isso é cruel da parte de Deus, isso é retaliação, isso é castigo. Não, meu querido, é uma oportunidade de conversão. Você já viu como na vida da gente, a hora que a gente cai em si do tamanho do mal que a gente fez, que a gente se arrepende? Quando você vê a dor que você causou para aquela pessoa, quando um dia ela tem coragem de abrir o coração e contar para você, até num processo de recuperação, as tristezas que ela viveu ao seu lado, ao meu lado, uma palavra que a gente disse, as consequências que teve na vida dela, uma atitude, e a gente caindo em si, a gente diz, eu não tinha ideia do mal que eu estava fazendo, eu nunca imaginei que isso podia causar, que o que eu fiz podia causar isso a você. Mas a gente só percebe isso quando a gente se encontra com a verdade. E a verdade verdadeira, né? A verdade nos leva às lágrimas. Todas as vezes que uma pessoa ela topa com a própria verdade, ela chora. Não é? Eu participei a minha vida inteira de grupos de oração e recomendo vivamente que você participe. Porque o meu encontro pessoal com Jesus foi sim num grupo de oração da Renovação Carismática Católica, e testemunho a você que nesses 36 anos que eu participo da Renovação Carismática, ela só fez bem a mim, só bem, não é? E me perdi aqui porque eu estava falando dos grupos de oração. Você dizia a respeito de que nós só podemos cair em nós mesmos quando nos encontramos com a verdade. Isso, muito obrigado, Valdênia. E ali no grupo de oração, muitas vezes as pessoas choravam durante a pregação, durante os momentos de oração. E, gente, sinceramente, não era algo muito comum eu ver isso na nossa igreja católica. Porque quando você vê uma pessoa chorando na missa, é porque é missa de finados, não é? Ela acabou de sepultar um ente querido, é missa de 7º dia, não é? Ou ela viveu alguma situação muito traumática antes de ir para a missa, não é? E foi até no embalo, porque tem muita gente que, dependendo do que vive, a primeira coisa que faz é sacrificar a missa, falta na missa. Viveu uma perturbação, uma chateação, e em vez de ir na missa para se curar, a pessoa diz, eu estou chateado, não vou na missa. Agora depois que a gente brigou, não vou na missa. Que culpa a missa tem disso, não é? E um grande mal para você se você fizer assim. Porque a missa é um espaço de cura para nós. Mas voltando ali à questão, quantas vezes que você chega na igreja, você vê as pessoas na missa chorando? É difícil, gente, não é assim não, né? Quando você fala de santuários, como é o do Pai das Misericórdias, como é o Santuário de Aparecida, é diferente. Porque a pessoa está indo lá, já imbuída de um forte espírito de entrega, de oração, às vezes para poder agradecer a Deus por uma graça recebida, e às vezes para poder pedir um milagre sobre uma situação que a está fazendo sofrer. Mas, no mais, não é muito comum, mas nos grupos de oração, a gente via muitas vezes as pessoas chorando. E até, se eu não me engano, era o diácono Nelson, que brincando ele dizia como é que eles mediam, né? Se o grupo de oração tinha sido bom, se o encontro tinha sido bom. Chorou? Chorou. Se chorou é porque foi bom, se não chorou é porque não foi, né? Mas como que isso pode ser medida, meu Deus? Porque quando uma pessoa encontra-se consigo mesma, encontra-se com Deus e encontra-se com a verdade, ela sempre chora. Por duas razões.
chora de tristeza diante das misérias que viveu e que obrigou os outros a viver, e chora de alegria porque a libertação chegou, porque o Senhor veio para curá-la, não é? É uma experiência maravilhosa. Então, é uma libertação a gente topar com a verdade, mas a verdade também nos faz sofrer, porque ela é uma alegria pela salvação que chegou a nós, mas é um luto por causa de todo o mal que a gente viveu até então. As lágrimas é justamente o momento da virada, é o momento do novo nascimento. Quando o bebezinho sai de dentro da mãe, ele não chora? E se não chorar, não dá um jeito de fazer ele chorar? Porque aquele choro inaugura o fim de uma vida e o começo da outra. Márcio, bebezinho, o fim de uma vida, sim, o fim da vida intrauterina, o fim daquela vida dentro do ventre da mãe, quentinho, gostoso, seguro, protegido, mas que não o deixava crescer, porque ali dentro o espaço é apertado, e ali dentro ele não ia desenvolver nunca o seu potencial, ia ser um bebezinho sempre. Inclusive, os médicos precisam acompanhar as mães, porque a criança não pode passar da hora dentro do ventre materno, porque se passar, vai ter consequências, sobretudo mentais para a criança, dá problema mental, e ao risco inclusive de morte. Então, quando chega a hora de nascer, tem que nascer, não tem jeito, e naquela hora, quando você nasce para uma nova vida, você morre para uma vida velha, e ali vem o choro. Gente, é assim em tudo na nossa vida, e Deus faz com que a gente viva isso como a primeira experiência nossa, para ver se a gente aprende. Qual foi a sua primeira experiência, de fato, fora da sua mãe? Morrer para uma vida antiga, para começar para uma vida nova, e isso foi feito entre lágrimas, porque importa sofrimento. E Saulo nasceu de novo naquele encontro que ele teve com Jesus, tanto que foi um encontro que jogou ele por terra. Seus sonhos, seus projetos, suas intenções, suas escolhas, suas decisões caíram todas por terra. Ele ficou perdido e ficou cego, inclusive fisicamente. As escolhas de Saulo levaram-no a tal estado de perdição que ele precisou ser conduzido pela mão para Damasco. Tudo caiu por terra naquele momento em que Saulo teve o seu encontro pessoal com Jesus. Aí você veja como é que devia estar dentro do coração desse homem. Um turbilhão, porque Jesus disse, mas não explicou muita coisa não, deixou para a consciência dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Meu Deus do céu, você imagina o barulho na cabeça desse homem. A experiência foi tão forte que ele não conseguiu comer nem beber durante 3 dias. Quem já passou por uma aflição muito grande, quem recebeu uma notícia traumática, sabe que não dá para comer. A gente perde o apetite, se alguém obrigar a gente a comer, a gente põe tudo fora. Tem gente que nem água consegue tomar. Então você consegue entender como é que Saulo estava? A única coisa que ele conseguia fazer era rezar. E ali era uma oração de quem estava sendo provado. E a partir dali, a vida de Saulo foram muitas alegrias. Mas foi muitas alegrias, mas também foi muitas provações. A vida desse homem foi uma provação após a outra, porque o seu caminho de conversão, de crescimento, de libertação, passava pelos sofrimentos que ele tinha que enfrentar, como eu só vou crescer e você só vai crescer enfrentando a nossa cota de sofrimento, a cota de sofrimento que nos é dada nessa vida. E o que nós precisamos fazer em meio aos nossos sofrimentos? Igualzinho Saulo, se recolher na presença de Deus, gente, e buscar a nossa força
a nossa libertação e a nossa saída na oração. Nunca diga que você não tem saída, que não tem um escape para você. Tem. E ele está na oração. Ah, Márcio, na oração, o seu escape, a sua saída está na oração. Conheço muita gente boa que não se liberta porque não reza. E quando reza, reza duvidando. Reza para testar, para ver se dá certo. Não reza porque confia. Porque veja, oração não é um vomitar de palavras na presença de Deus. Não é um falatório, não é um esparramar de conversa. Oração é derramar a sua alma confiantemente diante de Deus. Então, quando a pessoa na oração fala, mas não confia, isso não pode ser chamado de oração. Do mesmo jeito que dois dentro de casa, marido e mulher, discutindo, não estão dialogando. Nunca confunda discussão com conversa. Nunca confunda bate-boca com conversa. Não, lá em casa a gente conversa. Bom, aos gritos, aos berros, um ofendendo o outro, isso não é conversa. Isso é bate-boca, isso é discussão. A finalidade da conversa é o encontro, é a comunhão. É o entendimento, é a resolução do problema. Só que a gente acha que como a discussão se dá pela fala, não é? A briga se dá pela fala e o diálogo se dá pela fala, a gente acha que é a mesma coisa, que só os ânimos é que estão alterados. Não, são duas naturezas completamente diferentes. Tanto que um comunica e o outro não. A briga comunica muitas vezes o contrário do que você deseja. O que a sua briga comunica? Não comunica a sua vontade de ser compreendido, de entender o outro. Comunica desamor, comunica descrença, comunica desconfiança, comunica ressentimento, mágoa. Então a gente precisa entender que orar não é falar. Orar é colocar-se na presença de Deus com toda a confiança do seu ser, porque vai ter muitas vezes que em oração você não terá condições de dizer palavra alguma. Muitas vezes você vai se ajoelhar para rezar e a única coisa que você vai conseguir fazer é suspirar e chorar. Vai ter momentos inclusive de alegria e de gratidão, que você vai chegar ali diante de Deus e você não vai conseguir dizer nada além de obrigado, 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 meu Deus, eu não mereço, porque as palavras não vão dar conta da sua gratidão, não vão dar conta. Mas nos sofrimentos, a coisa mais importante que você pode fazer é se levar diante de Deus e se colocar na presença de Deus e fazer a oração que Paulo estava fazendo, a oração de quem está sendo provado. Então eu até pergunto a você que está sendo provado, proponho aqui uma questão, né? Quem sabe se o Senhor está usando essas provas para desenvolver as virtudes que existem em você? Porque o Saulo teve que parir o Paulo. Você sabe que o nome dele antes da sua conversão era Saulo. E depois que ele se converteu, ele se tornou esse homem chamado Paulo. Então veja, um pariu o outro. Em meio a muitas dores, em meio a muitos sofrimentos. Mas do meio dessas lutas todas, brotou o que existia de melhor naquele homem. Será que tudo isso que você está passando não é para fazer vir para fora, vir à tona e se manifestar em vida o melhor que existe dentro de você? Essa criatura que Deus fez com tanto amor e que Jesus tornou digna de salvação. Não é? Porque Deus, Ele quer a nossa salvação. A salvação deste homem novo, libertado dessa criatura velha que todos nós carregamos dentro de nós.
E Deus faz isso muitas vezes nos espremendo, nos espremendo. Olha, sofrimentos vividos em Deus tornam a gente melhor. E as facilidades, mesmo de uma pessoa de Deus, tendem sempre a afastá-la da verdade e da comunhão com Deus. Os santos, eles detestavam uma vida folgada e uma vida sem tribulações. Porque a gente vai se distraindo das coisas de Deus. A gente vai ficando com uma vida folgada, a gente vai ficando folgado. E a gente vai correndo o risco de desenvolver vícios e de colocar em risco a nossa salvação, porque os vícios vão pervertendo a gente, vão nos tornando uma pessoa ruim. Tem gente que diz assim, não, mas eu não sou uma pessoa ruim. O que faz da gente uma pessoa ruim não é o que a gente sente sobre a gente mesmo, é o que a gente faz. Porque todo mundo, até o assassino mais cruel, ele tem um sentimento bom em relação a ele. Inclusive alguns acham que estão certos, que estão tentando sobreviver, que estão garantindo a própria felicidade, que estão fazendo o que estão fazendo para cuidar das pessoas que eles querem bem, que eles amam, que é justo o que eles estão fazendo. Então a pessoa tem um sentimento do bem em relação a ela, só que ela não é boa. Porque o que torna uma pessoa boa é fazer o bem. Então quando a gente fosse perguntar assim, será que eu sou uma pessoa boa? É fácil de você encontrar a resposta. Faz uma lista do bem que você anda fazendo no dia. Uma perguntinha que ajuda muito a gente a entender. A quem eu fiz o bem ontem? A quem eu ajudei? A que situações difíceis eu respondi com bondade? Ou não? Diante das situações difíceis eu respondi com malcriação, com malvadeza, com agressividade, com vingança, com revide. A pessoa fez o mal para mim, eu fiz pior com ela. Então como é que eu vou dizer que eu sou bom se eu só faço maldade? Não é? Se você fura um poço e ele é de petróleo, sai petróleo. Se você fura um poço e é de água, sai água. Se você perfura as profundezas do seu coração e sai bondade, é porque o coração é bom. Agora, se o coração tiver maldade, adivinha o que vai sair dele? Então, se a gente percebe que pela nossa boca só tem saído maldade, só tem saído malícia, nós precisamos pedir a Jesus que venha curar o nosso coração. E venha fazer vir para fora esse homem novo, a semelhança de Deus que nós fomos criados. Não foi assim que o Senhor nos criou? Então, algumas dessas características boas, dessas virtudes, dessa pessoa que você sonha ser, porque a gente tem essa aspiração de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa melhor. Algumas dessas características nunca teriam sido descobertas na sua vida, na minha vida, se não fossem as provações. Olha, eu descobri uma nova pessoa em mim quando eu vim para a Canção Nova. Se você acredita no que eu te digo, então escute. Eu nunca imaginei fazer da minha vida o que a Canção Nova fez com ela. Em todos os âmbitos que você imaginar. Na convivência com as pessoas, na vida fraterna. Eu entendia de uma outra forma a vida de oração. Eu nunca pensei em realizar os trabalhos que eu realizo hoje na Canção Nova. Nunca fizeram parte dos meus planos, não era o meu projeto de vida, mas passou a ser quando eu me uni a Deus e quando eu fui vendo que Deus tinha para mim um caminho. E olha, nem sempre Deus me conduziu dentro da Canção Nova com convites agradáveis e carinhosos, não. Muitas vezes foi fincando em mim o espeto. Foi o aguilhão mesmo, sabe? Quantas vezes eu fui constrangido a um caminho que eu não imaginava, que eu não queria. Fui até a contragosto, mas a contragosto eu descobri uma estrada, descobri um caminho que era a vontade de Deus para a minha vida, sabe? Às vezes Deus nos chama e às vezes Ele nos arrasta. Às vezes Deus faz conosco igual algumas mães fazem com os filhos. Dá um beliscão ou puxa pelo cabelo.
Olha, se for preciso catar a gente pelo cabelo para nos salvar, Ele vai fazer. Igual a mãe que está vendo que o filho vai entrar na frente de um caminhão ali na pista e ela não sabe por onde pegar, ela pega pelo cabelo mesmo e puxa de volta, porque é a salvação desta pessoa. Às vezes Deus vai ter que pegar você pelo cocoruto, vai ter que pegar a mim pelo cocoruto, e Ele faz, porque Ele ama. Mas ao nos constranger com seu amor a certos caminhos, nós vamos descobrindo ali uma vida completamente nova, muito melhor do que aquela que a gente imaginava. E nós vamos nos descobrindo em Deus, inclusive descobrindo o homem e a mulher de fé que nós somos, porque a fé, ela brilha mais no escuro do que no claro, você sabia? É nos momentos escuros da nossa vida que nós percebemos se nós temos fé ou não. É nos momentos sombrios da nossa vida que, se a gente tem fé, a fé nos ilumina para a gente continuar caminhando um passo de cada vez. A vela não ilumina a estrada inteira, mas ela ilumina o seu próximo passo. Quem tem fé não fica congelado, paralisado pela escuridão, não, minha gente. Mas é também na hora da escuridão que a gente descobre se aquilo que a gente chamava de fé não é. Se a gente tinha uma fé fraca, ou se a gente tinha uma fé doente. Existe fé fraca? Existe. É aquela chamazinha que se apaga diante do menor sofrimento. Tem gente que tem fé em Deus enquanto Deus lhe agrada, enquanto Deus atende aos seus anseios, aos seus desejos, aos seus caprichos. Aí, quando ela é contrariada, faz igual criança pirracenta que pega o brinquedo e joga no chão com toda a força e diz: agora eu não brinco mais. Tem gente que é igualzinho. Agora eu não rezo mais. Para que rezar? É igual o menino, eu sempre brincava com meu amiguinho, eu repartia os meus brinquedos com ele, mas agora eu fui pedir o brinquedinho dele, ele não quis me emprestar, não brinco mais com ele, não é mais meu amigo. Igualzinho a pessoa faz com Deus. Eu sempre estava com ele, eu participava da missa, eu rezava o terço, eu fazia as coisas boas, mas agora eu pedi algo para ele, ele não me deu, estou de mal, eu não quero mais saber dele. Uma fé fraca. Fraquinha, que só fremula em tempos de bonança. Quando chega a tribulação, que é quando você mais precisa dela, porque ela é que vai te iluminar para você não ser derrotado, ela se apaga, porque era uma fé fraquinha. E tem a fé doente, que é aquela fé que a pessoa tira de Deus para depositar em coisas, em espíritos, em forças energéticas da natureza. A pessoa deixa de acreditar em Deus para acreditar em energia cósmica. Eu não estou com a minha fé em energia cósmica nenhuma. Eu estou com a minha fé inteirinha naquele que criou o cosmos. Márcio, você não acredita em energia? Claro que eu acredito, tem energia em todo lado. Uma pessoa, se ela não acredita em energia, eu vou dar uma sugestão. Pega um grampo, abre, enfia numa tomada que você vai descobrir que ela existe, né? Claro que eu acredito em energia, eu só não acredito que uma energia impessoal e sem inteligência vai transformar a minha vida e vai me fazer feliz. Porque energia você ganha e energia também se dissipa. A minha fé não está nas energias, a minha fé está em Deus, que é a fonte de toda a vida, gente. E é essa fé que na hora das escuridões que chegam para nós, essa fé me sustenta. Então veja, o amor às vezes, ele faz como os terços. Você já viu aqueles terços que vende em feira? Aqueles terços incandescentes? Tem uns tercinhos de um plástico, que ele tem um produto que ele é fluorescente. Você deixa ele na luz, à noite você pendura ele num lugar, ele fica ali, ó, resplandecendo. Se você erra a porta à noite, pendura o terço na maçaneta, esse terço incandescente. A hora que você acordar de madrugada, você não precisa acender a luz para saber onde é que você está. Você vai ver o tercinho está pendurado na maçaneta da porta. Você vai no rumo certinho. O amor é assim também. A fé é assim também. Às vezes, não brilham a não ser no escuro. A própria esperança, assim como as estrelas, não aparece enquanto o sol da prosperidade estiver brilhando.
enquanto tudo estiver indo bem, você não sabe se você tem fé. Você descobre na hora da necessidade. Aí você descobre se você tem amor, aí você descobre se você tem fé para prosseguir, aí você descobre se você tem esperança. A esperança mostra a sua força na dureza das tribulações. É ali, quando a gente é provado nos piores sofrimentos, é que a gente descobre a força da esperança. E pela esperança a gente vence o que muitos não vencem. Você sabia disso? Onde a vida parece ser mais sombria, é justamente onde Deus escolheu fazer brilhar as qualidades dos seus filhos. E às vezes nós pedimos a Deus que aumente a nossa fé, mas nós reclamamos quando nós estamos cercados de provação. Como é que você pretende ser um bom combatente se você não entra na arena para lutar? Gente, ninguém aprende karatê nos livros, não. Ninguém aprende judô, taekwondo, boxe assistindo filme. Você pode assistir todos os filmes, todos os treinos em vídeo do mundo, que se você entrar no ringue para poder lutar com o mais despreparado dos lutadores de boxe que treinam, você vai tomar uma surra, meu amigo, que você não tem ideia, porque é na luta que a gente aprende a lutar. E é nas provações que a nossa fé se torna forte, capaz de vencer as tribulações e os problemas que se apresentam para nós. Deus nos treina nas pequenas coisas para que a gente suporte as grandes. Nunca reclame das tribulações, nunca reclame dos sofrimentos, porque você não sabe para o que eles estão preparando você. E não estão te preparando para desgraças e para derrotas. Estão te preparando para quando chegar o momento, você sair vitorioso e não derrotado. Para você sair vivo e não despedaçado. Louvado seja Deus pela sua palavra, que nos abençoa, que nos consola. Mas muito mais do que as palavras que eu trouxe, eu quero louvar a Deus pela força que o Espírito Santo está fazendo se manifestar em você agora. Você não está sentindo? Que enquanto você ouvia, alguma coisa diferente estava se movendo dentro de você. O Senhor está te dando a graça de renovar a sua fé. Então coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, se você pode. Se você puder fechar os seus olhos um pouquinho. Quem não pode fechar os olhos, ouve, mas com o seu coração em Deus. Com seus olhos fechados, entenda. Deus aproveita todos os sofrimentos, todos os cansaços, todos os trabalhos, todas as provações que se abatem sobre nós para nos revelar quem nós somos de verdade, para nos revelar as qualidades que nós temos, as virtudes que nós trazemos. Na hora da luta é que se revelam as forças que Deus depositou em nós quando nos criou e nos deu o seu Espírito Santo. Agora não é hora para você esmorecer. Agora é hora para que se revele em você a força de Deus que está no seu coração. Para que se revele em você o Espírito Santo que Deus te deu no momento em que te criou. Por isso vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, nós diante desta palavra queremos confessar a Ti que muitas vezes nós somos dominados, Senhor, pelas cadeias do pecado. Senhor, quantas vezes eu caio repetidamente nos mesmos pontos e me torno culpado diante de Ti, diante das pessoas que eu machuco, diante daqueles que eu prejudico. Senhor, até aqui eu não tenho resistido até o sangue contra os meus pecados e contra os ataques de Satanás. Senhor, eu tenho cedido às seduções do inimigo. E Jesus, diante da Tua face, nesta manhã, eu desaprovo e condeno hoje o meu pecado e renuncio a todo mal. Renuncio, Senhor, ao meu orgulho, à minha soberba, à minha inveja, à minha desconfiança, ao meu ciúme, à minha suscetibilidade, ao meu ressentimento.
Eu renuncio a essa mania triste que eu tenho de julgar as pessoas, de acusar as pessoas. Eu quero agora fazer como Paulo, renunciar à minha justiça própria, que não faz de mim um homem justo, faz de mim um justiceiro, que é muito diferente. Quero renunciar a toda mentira, a essa mania de mentir. Renunciar a toda e qualquer cobiça, lascívia, impureza, a todos os maus pensamentos, a toda tentação de me rebelar contra Deus, bem como a cada pensamento blasfemo. E em teu nome, Jesus, no poder do teu sangue derramado, eu quero nesta manhã fazer como esta palavra me levou a entender, virar a página de uma vida velha para entrar numa vida nova. Que as minhas lágrimas sejam de luto e despedida por uma vida de erro e pecado, mas de alegria por uma vida nova que o Senhor quer que comece agora para mim. E eu declaro, Senhor, guerra não contra as pessoas, mas contra todo espírito diabólico que me ataca e procura me prender. Vem, Espírito Santo de Deus, preencher os vazios do meu coração e ser a minha força e a minha libertação neste dia. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Então cante. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa. E você que está se sentindo assim revirado, você está se sentindo revirado. Você ouviu essas palavras, você está rezando como você nunca experimentou. A palavra de Deus alcançou o seu coração, que coisa boa, assim como alcançou o meu coração. E vamos deixar Deus revirar? Vamos fazer essa experiência? Deixar Deus revirar a nossa vida, nos colocar no prumo, nos colocar no devido lugar, nos colocar com audácia, intrepidez, segurança de filhos e filhas que vamos viver o projeto que Deus pensou a nosso respeito. Quando você ouviu falar da dor, quando você ouviu falar do sofrimento, você se enquadrou e pensou: eu mesmo, sou eu essa paralisada, sou eu esse paralisado na minha dor. E agora você teve um entendimento, graças ao Espírito Santo, de que as dores também Deus usa para nos fazer melhores. Elas inauguram tempos novos. Na vida dos santos, da igreja, depois das dores, vinham grandes vitórias. Grandes vitórias. Depois de um sim doloroso de Nossa Senhora, porque ela era criança, né? Era novinha, era uma jovem, não conhecia homem. E o Senhor falou: você vai ser a mãe do Salvador. E ela temeu, sofreu ali as dúvidas, mas em oração, em intimidade com Deus, disse o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a gente vai vendo que depois daquele sofrimento de Nossa Senhora, das dúvidas, que coisa mais linda que veio o nosso Salvador, o Salvador da nossa vida. E é Ele que nos visita nessa manhã, através da sua palavra, da sua oração. Obrigada, Senhor. Vamos agradecer, meus irmãos, porque o nosso Deus está realizando na nossa vida coisa boa. De Deus só pode vir coisas boas. Gosto demais quando o Márcio usa essa expressão, porque é pura verdade. Até dos momentos difíceis, Deus pode tirar coisas maravilhosas para nós. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja Deus, Val. Bendito seja Deus. Obrigada a você que rezou. Eu tenho certeza,
experimentou a palavra de Deus. Ela cabe na nossa vida e precisa, né? Precisamos aplicá-la no nosso dia a dia. Agradeço a tanta gente linda do Brasil inteiro, mundo afora, também participando. Vou começar com essa interação aqui do povo de Deus. Via Peter, vocês sempre descobrem um jeito de fazer chegar até mim, né? Então, olha aqui, ó. Eu achei linda essa atitude. Olha só. Olha que legal, Márcio. A pessoa tá com o livro 40 dias, né? Assistindo a programação do Sorrindo para a Vida pelo celular, Bíblia aberta. Caderno aberto. Que linda atitude, olha, que bonito, né? O povo de Deus emociona a gente demais, né? Coisa maravilha! Ó, vai replicando lá no seu Instagram também, as participações, eu vi que ela anotou o textinho aqui do Márcio, mas também tem gente no Instagram dizendo assim, Val, já fiz minha reserva, a minha e da minha família para acampamento Sorrindo para a Vida. Oba! É a Juliana, deve ser de Minas, né, Juliana? Depois vou conferir lá no seu perfil. Ela mandou. 6, 7, 8 de setembro, hein? Manda Muito foto bem. de dentro do Fusca. Ai, meu Deus, vai começar. Os Fusca de Ubá. A cidade inteira vem dentro do Fusca. Ai, gente. que pecado, gente. Mas vem mesmo. Mas o povo de Ubá veio de Fusca. Ganhamos camiseta, ganhamos necessaire com Fusquinha de Ubá. Eu gostaria de dizer ao povo de Ubá que até hoje não entregaram a minha camiseta do Fusca. Então vocês já sabem era. para quem vocês deram. Já era. Eu ganhei a minha. Então eu vou denunciar publicamente que, Alguém ficou com a que sua, ninguém mano. me deu. Eu acho, sabe o que eu acho que aconteceu? Que alguém Não doou. queriam que eu usasse aqui no ar. É possível. Mas você sabe que a providência tem seus caminhos, né? Ah, você deu minha camiseta para outra Não, não cheguei a pegar essa Alguém sua. precisava, né, Val? Alguém precisava. A sua eu não vi. Mas eu quero agradecer a tanta gente juntinho conosco, ajudando o projeto Dai-me Almas. Muito obrigada. A gente vai descobrindo os meios, os motivos para ajudar, não é? Então vou pegar aqui a Sueli. Ela disse assim, Val, hoje o meu Pix é Pix Oração. Deixou o pedido dela de oração para ajudar. A Adri Erlis Amaro também deixou a doação dela para o projeto Dai-me Almas, Rosângela Evangelista e tantos outros. Obrigada, meus irmãos, a gente precisa mesmo de vocês. Um testemunho curto, a hora já vai avançada, mas nós precisamos falar dos feitos do Senhor em nossas vidas. E essa nossa irmã, Márcio, ela disse assim, o quanto participar de um grupo de oração, numa indicação como a que você fez hoje, mudou o rumo da vida dela. Ela diz assim, bom dia a todos da Canção Nova. Eu comecei a assistir a Canção Nova num momento muito difícil na minha vida. Estava com uma dificuldade enorme com meu filho caçula devido a várias realidades. Eu fiquei, nesse tempo de tribulação, totalmente sem fé, sem acreditar em nada, sem ir à igreja. Eu queria, de fato, algo que resolvesse o meu problema. E aí, assistindo Sorrindo para a Vida, o Márcio fez a indicação de participar de um grupo de oração. Eu tinha a ideia até de procurar outras religiões, outras realidades, mas decidi voltar à minha paróquia no dia do grupo de oração. E ali Deus me deu uma palavra exata, um testemunho de um irmão, e a minha fé foi se reacendendo. E hoje, juntamente com a Canção Nova, eu sigo trabalhando e tenho fé que Deus também está trabalhando na minha família. Obrigada por essas indicações que vão nos colocando no caminho de Deus. Minha vida se transformou, eu me sinto perto de Deus. Agradeço muito a Deus e quero estar perto dele cada vez mais. Deus abençoe a todos por essas palavras de fé que transformam nossas vidas. E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A gente só indica coisa boa. Né? Porque, meus queridos, é quase que uma exigência para quem prega. A gente indica o que a gente experimenta. Essas partilhas aqui do Sorrindo para a Vida, elas foram experimentadas, elas foram vividas na nossa caminhada, na nossa intimidade com Deus. E tem coisas que a gente não experimentou tudo, mas a gente experimentou um pouquinho e a gente sabe que tem muito ainda para a gente avançar, para a gente conquistar, mas que Deus nos espera no decorrer dessa caminhada. Então vamos juntos. A indicação, então, no dia de hoje é para aqueles que nunca participaram. Procure um grupo de oração, participe, vai fazer um grande bem para você.
Que coisa boa. Olha, nós vamos dando resultado nesse finalzinho do Sorrindo para a Vida, do projeto da M Almas, o projeto que mantém o Sorrindo para a Vida no ar e toda a programação da Canção Nova. Vamos ver como nós estamos? Chegamos aos 68%, minha gente. Subimos 3%. Tá faltando 32%. Atenção, atenção aos 9 dias úteis que nós temos pela frente. Olha, agora vamos começar aí a apertar o passo. 3,5% ao dia, pelo número de sócios é super possível. Vou deixar para você que ama a Canção Nova, já conhece essa obra, sabe do que ela faz, né? E por isso você ajuda, o Pix, para que você ajude no dia de hoje. pix.doação@cançãonova.com. A gente conta com você. Mas vou agradecendo sua presença, obrigada. Eu é que agradeço, Paula, feliz de estar aqui. Fez muito bem sua pregação, Márcio. É aquela da estrelinha, viu? Pra gente assistir de novo. Indique para alguém, vai fazer bem, tenho certeza, para quem você ama, e tá nesse bom? dia de hoje adoremos o Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigada, Val. Deus abençoe, família Canção Nova. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, ô Peter, querido. Valeu, gente. Maravilhoso. Atenção, Rondonópolis. Estou chegando, interior de Mato Grosso. Final de semana. Ali? Bem ali, virando esquina ali, depois de Piquete. Tá bom? Vamos lá. Falando em grupo de oração. Hoje seus passos se perde na estrada. Nem sempre você tem chegada. O que fazer? Olha o gestinho mais conhecido do mundo. Entregue o seu caminho a Deus. Esse gesto é antigo, hein? Entregue o seu caminho a Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Laia, 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 laia. Tchurulululu.